Olá! Nesse experimento vamos verificar algumas propriedades físicas e reatividade de alguns metais alcalinos e alcalinos terrosos. Neste experimento vamos utilizar sódio metálico, potássio metálico, magnésio metálico e cálcio metálico. Vamos começar com o metal sódio. Repare primeiro que ele é conservado em querosene ou óleo mineral. Isso é devido à sua alta reatividade com o ar e com água. Vamos primeiro cortar um pedaço deste para analisar maciez e aspecto físico. Repare na força utilizada para cortá-lo. É um metal relativamente duro, porém muito mais macio do que os metais de transição, como ferro e cobre, por exemplo. Repare no brilho dele. Isso é característico de todos os metais, independentes da família em que se encontram na tabela periódica. Repare também que a parte exterior do sódio encontra-se amarelada, bem diferente da parte interna metálica. Isso se deve à superfície do metal que foi exposta ao ar e oxidou, formando óxido de sódio. Vamos agora testar a reatividade do sódio metálico em água. Vamos adicionar um pouco de água a um becker e adicionar o pedaço de sódio metálico na água. Repare que a reação é bastante vigorosa, com liberação de calor e efervescência. No caso dos metais alcalinos, o metal reage com a água, segundo a reação 8, formando hidróxido do metal correspondente e mais hidrogênio, liberando calor. Essa reação, se muita quantidade de metal for utilizada, é altamente explosiva devido à formação de hidrogênio, pois em contato com o oxigênio do ar e calor, há combustão. Vamos fazer agora o experimento com o potássio metálico. Da mesma forma como o sódio, vamos cortá-lo para verificar a maciez. Repare que, assim como o sódio, é um metal mais macio do que o dos elementos de transição e mais macio do que o próprio sódio. Essa diferença de dureza observada entre os metais dos elementos de transição e os elementos da família 1 e 2 se deve ao tamanho do átomo e força de ligação entre eles. Os átomos da família 1 são grandes e possuem apenas um elétron que participa das ligações. Logo, a energia de coesão do sódio e do potássio, ou seja, a energia que mantém os átomos unidos no retículo, é pequena e, portanto, os sólidos são macios. Temos que o potássio, por ser maior que o sódio, será mais macio e essa tendência segue em toda a família. Repare no brilho do metal, um brilho metálico, assim como o sódio. E agora vamos adicionar um pedaço de potássio metálico em água. Vamos adicionar agora um pedaço de potássio metálico em água. Repare como a reação é violenta e a energia liberada é suficiente para inflamar o hidrogênio produzido na reação. Vamos agora verificar a reação do magnésio metálico em água. No caso do magnésio, essa reação não ocorre em água fria e irá ocorrer apenas em água quente. Vamos comparar agora a reação do cálcio metálico com o do magnésio. Repare que, diferentemente do potássio e do sódio metálico, a reação é menos intensa, porém existe uma efervescência, diferentemente do magnésio que não reagiu.
Uma evidência da reação dos metais com água é a alteração do pH das soluções. Devido à formação dos respectivos hidróxidos, o pH de cada solução deve aumentar. Vamos verificar o pH da solução contendo sódio. Repare que o pH está em torno de 13, um pH relativamente básico. Agora vamos medir o pH da solução de potássio. pH 13 também, pH bastante básico. Vamos medir agora o pH da solução contendo magnésio. Repare que o pH está bem próximo de 7. Ou seja, a reação não ocorreu e hidróxido não foi liberado. E, por fim, vamos medir o pH da solução de cálcio. E o pH está em aproximadamente 11, um pH inferior ao das soluções de sódio e potássio, mas também básico, evidenciando a reação. Nesta segunda parte do experimento, vamos verificar a reação entre sódio metálico e álcool etílico PA. Colocamos álcool num tubo de ensaio e adicionamos um pedaço de sódio metálico. Reparem que há efervescência devido à produção de gás hidrogênio e há também um leve aquecimento do tubo. Observe que a efervescência é menos intensa do que aquela observada com a reação entre os metais e água. Reparem que, embora haja efervescência, ela é menos intensa do que a observada entre os metais alcalinos com a água. Após término da reação, vamos medir o pH da solução resultante. O pH está em torno de 11, aproximadamente. Agora vamos adicionar um pouco de água ao tubo e medir novamente o pH. Repare que agora o pH se encontra entre 13 e 14 aproximadamente. A reação do sódio metálico com álcool etílico gerou grande efervescência e liberação de calor, conforme a reação. O álcool etílico é ligeiramente ácido e os íons H+ são reduzidos a H2, enquanto o sódio é oxidado a seu íon. Adicionando água à reação, podemos verificar o aumento do pH da solução. Isso ocorre devido à hidrólise do sal de sódio formando hidróxido, conforme a reação a seguir. Nessa terceira parte do experimento, vamos reagir uma fita de magnésio, ou seja, magnésio metálico, com uma solução de ácido sulfúrico 1 mol por litro e uma solução de hidróxido de sódio 1 mol por litro. Observe que a fita de magnésio, ao entrar em contato com o ácido sulfúrico, libera gás da mesma forma como os outros metais reagiram com água. Agora vamos adicionar o outro pedaço de fita ao hidróxido de sódio. Repare que agora nada acontece, diferentemente do com o ácido. Ao reagir o magnésio com ácido sulfúrico, observamos uma leve efervescência, devido à redução dos íons H+ do ácido conforme a reação. Nada acontece no tubo contendo magnésio e hidróxido de sódio.
Essas observações comprovam o caráter básico dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, pois o magnésio reagiu com ácido sulfúrico e não houve reação com o hidróxido. Olá, alunos! O nosso próximo experimento é intitulado Fogo de Artifício. Neste vídeo, abordaremos os fenômenos das transições eletrônicas dos metais da família 1 e família 2, contextualizando-os com os fogos de artifício. Nessa prática, utilizaremos sais de lítio, sódio, potássio, magnésio, cálcio e bário. Os fogos de artifício são utilizados em muitos espetáculos e comemorações e se destacam por apresentar uma variedade de colorações. Os sais de metais alcalinos e alcalinos terrosos são os mais utilizados na fabricação de fogos de artifício. Mas que fenômeno origina as cores dos fogos? Vamos ver o porquê. Inicialmente, vamos dissolver os sais de metais alcalinos e alcalinos terrosos em água para preparar as soluções do metal na sua forma iônica. Inicialmente, vamos começar com uma solução de sal de lítio. Nessa solução tem-se o metal em sua forma catiônica, ou seja, lítio mais. Quando uma gota da solução do sal entra em contato com a chama, a água é evaporada e a chama, que é rica em elétrons, reduz o metal a lítio zero. A configuração eletrônica do lítio é 1s2, 2s1. E com a energia fornecida pela chama, o elétron de valência, que se encontra na camada 2, pode passar para camadas mais externas, como a 3, a 4, que estão vazias. Este fenômeno é chamado de excitação eletrônica. A excitação é momentânea e quando o elétron retorna à camada que estava anteriormente, ou seja, a seu estado fundamental, a mesma quantidade de energia absorvida na excitação é liberada na forma de luz. Cada metal libera uma coloração diferente quando excitado na chama, como pode ser visualizado no experimento. Isso se deve à diferença de energia existente entre os níveis excitado e fundamental de cada átomo. Como podemos ver, para o lítio, observa-se uma chama vermelha. O próximo metal que testaremos é o sódio. Quando a solução deste é colocada na chama, observa-se uma coloração amarela característica dos íons sódio. O próximo metal que faremos o teste de chama é o potássio. Deveríamos observar uma chama de coloração violeta. Porém, o elemento sódio é um forte interferente para o teste de chama do potássio, sendo que a visualização da chama violeta só é possível utilizando vidros especiais. O próximo metal é o magnésio, onde devemos observar uma chama branca, característica da incandescência do metal magnésio. O cálcio, quando feito o teste de chama, adquire uma coloração vermelha. E por fim, o teste de chama do elemento bário provoca na chama uma coloração esverdeada característica desse elemento.
Nos fogos de artifício, a pólvora exerce o mesmo papel da chama, ou seja, fornece energia para a excitação eletrônica.